Olá, cuidadores. Boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui, né, mais uma vez, gravando para vocês, tá? Esta aula que eu acho de muita importância mesmo. Por quê? Você precisa saber quanto é que você vai cobrar pelo seu atendimento. E eu acho que muitos cuidadores têm essa dificuldade. Porque eu vejo nos grupos de WhatsApp as pessoas pedindo tabela, as pessoas fazendo aí umas tabelas nada com nada. E assim, gente, eu não tenho tabela, tá? Eu faço o meu preço ali a depender do nível de complexidade, da distância, do horário do plantão. Então, assim, é importante que nós saibamos precificar o nosso atendimento como qualquer um outro profissional. Por exemplo, quando você vai buscar uma consulta médica, você não sabe quanto que vai ser aquela consulta? O médico vai saber precificar direitinho? Mesma coisa de nós, cuidadores, precisamos saber quanto que nós vamos cobrar e por que que nós estamos cobrando aquele valor, tá bom? E para isso, eu vou compartilhar com vocês a tela do meu computador, por quê? Eu criei um e-book, né, intitulado Os Pilares da Precificação. Por quê? O preço, gente, a nossa hora de trabalho não deve ser analisada do nada. Olha, meu plantão de 12 horas é R$ 300. Tá. E eu me baseei em quê para fazer esse valor? Para cobrar esse valor? Alguém vai me cobrar se eu fizer só isso? Se eu só falar que é R$ 300? Geralmente, nós precisamos, tá bom? Compilar conhecimento, precisamos agregar valor no nosso atendimento para que nós consigamos aí no final cobrar um valor justo, tá bom? Justo para nós e para aquela pessoa que vai pagar ali pelos nossos serviços, ele consiga pagar também aquilo que nós estamos pedindo, tá bom? Por isso que é importante a gente seguir pilares, pilares de sustentação, bases sólidas, que realmente vai garantir que você está cobrando um valor justo e que não está sendo lesado por cobrar barato demais, ou também vai ser abusiva, cobrando aí valores que são exorbitantes, que nem algumas tabelas que eu vejo, tá bom? Então, sejamos profissionais que sabemos quanto é a nossa hora de trabalho, sabemos quanto nós vamos cobrar por plantões de 6, 8, 12, 24, 48, apenas acompanhamento, para nós poder realmente prestar um serviço de qualidade, porque, diga-se de passagem, nós, quando ganhamos bem, nós trabalhamos mais feliz, concorda? Então, é por isso que eu criei, né, esse e-book, Os Pilares da Precificação, e eu vou compartilhar aqui com vocês, porque eu quero que vocês não fiquem mais com dúvidas a partir de agora, tá bom? Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, para vocês terem essa noção. Então, é isso, gente, olha só. Eu vou ficar piquititinha aqui do lado, ok? Então, olha só, os pilares da precificação, tá bom? Aqui eu ensino cuidadores de idosos a cobrar um preço justo pelos seus serviços, seguindo os pilares da precificação, os quais eu desenvolvi durante mais de 25 anos cuidando de idosos das mais diversas classes sociais. Então, nós atendemos, gente, a pessoas que, tipo assim, têm muito dinheiro, abonadas, né, vamos dizer assim, pessoas que já é um pouco mais restrito. Geralmente são famílias menores que já têm várias coisas, vários compromissos, e até temos famílias também que já não têm tanta condição e aí reúne a família inteira para pagar um cuidador de idosos. Então, assim, nós não devemos dizer, eu vou cobrar só esse valor, se não me pagar eu não vou. Não, eu acredito que nós devemos ter o consenso, tá bom? E que devemos analisar todos os contextos, mas para isso você precisa saber quanto é a sua hora trabalhada, quanto é que você vai cobrar pelo seu atendimento, para você poder aí dar um desconto ou não ter desconto e tá tudo certo, tá bom? Eu não vou me atentar muito aqui, gente, o índice, tá? Mas os pilares olha só, você deve analisar
Qual a distância? A condução, alimentação, patologia, que é a complexidade, nível de dependência do idoso, a família, qual o seu diferencial? O plantão é diurno, noturno, você vai poder descansar? Tem salubridade? Telefone com internet, curso de especialização, equipamentos de trabalho, vestimenta. Então, assim, tudo isso nós vamos aprender, nós vamos agregar isso tudo aqui no nosso atendimento, tá bom? Primeiro, gente, nós temos que fundamentar o nosso atendimento, tem que ser fundamentado. Como que nós vamos cobrar? É como eu falei, não é do nada que nós vamos chegar para a família e cobrar R$ 300 por um atendimento de 12 horas. Então, nós precisamos agregar os nossos valores ali dentro. Quantos anos de experiência você tem? Quantas especializações você já fez? Seus cursos que você já fez? Quais foram as diversas áreas que você já atendeu? Como é que você atende? É um atendimento personalizado? Então, precisa ter esses fundamentos ali, cada um escrito mesmo, sabe? Escreva mesmo, pegue um papel, uma planilha e coloque lá tudo que você vai agregar na hora de precificar o seu atendimento, porque isso conta, tá bom? Eu tenho um curso de cuidadora, me formei agora e vou começar a trabalhar. Você acha que essa pessoa vai cobrar o mesmo preço, o mesmo valor que eu cobro com mais de 25 anos de experiência, com as capacitações que eu tenho e a família vai pagar? Então, assim, precisamos estar atentos a esses detalhes para nós fortalecer, tá bom? E eu coloquei aqui, olha só, é um tripé. O tripé quer dizer o quê? Que são as bases de sustentação que eu uso, tá bom? Olha só, experiências, eu tenho uma vasta experiência aí. Qual é a sua experiência? Você tem experiência com acamado, com Parkinson, pessoas que tiveram AVC, pessoas que têm Alzheimer, pessoas que só em acompanhamento. Qual é a sua experiência? As especializações que você tem. Você tem primeiros socorros? Tem experiência com banho, experiência com Parkinson, com Alzheimer? Não sei. Qual é a sua experiência? E a constância que você vive se especializando, atualizando-se, estudando, em contato com pessoas que ali estão na mesma vibração que você. Então, tudo isso é o que você vai colocar ali nessas bases de sustentação, nesses pilares sólidos, tá bom? Como eu coloquei aqui. E aí, vamos aqui começar, olha só. Por que que tem muitas pessoas, eu recebo todos os dias pessoas perguntando quanto é que deve cobrar por um plantão de 12 horas, um plantão de segunda a sexta, um plantão de 48 horas. Gente, olha só, eu, Cileuda, eu não consigo dizer quanto é que você que está aí do outro lado deve cobrar pelo seu atendimento. Por quê? Eu não sei qual é a distância que você vai percorrer, eu não sei o seu nível em relação a atender aquele idoso em específico, o que é que você vai apresentar para aquela família, qual é o plano de cuidado que você vai apresentar para aquela família, como é que você pode agregar valor naquela família. Então, eu não consigo responder por vocês. O que eu consigo dizer é uma base, tá? Baseado no que eu cobro, mas todos nós, gente, devemos chegar ao nosso preço, ao nosso valor. Nós podemos fazer isso enquanto cuidadores de idosos que estão ali para transformar vidas, tá bom? Então, eu tenho o meu preço e você deve ter o seu. Como é que funciona o seu? Quanto é que você cobra? Por que que você cobra? Como é que você vai mudar aquela realidade? O que é que você vai ofertar? Você vai estar disponível quais dias? Então, assim, preço é uma coisa individual, não é tabelado, pelo amor de Deus, não existe tabelas para isso. Você deve criar a sua própria forma de precificar e quanto que vai valer a sua hora de trabalho. Então, olha só. Primeiro de tudo, o primeiro pilar é você saber quanto é a sua hora de plantão. Quanto é a sua hora de plantão? É 10? É 12? É 15? É 20? Eu não sei. Eu sei a minha hora de plantão, tá? Que em média, eu cobro R$ 20 a hora se for atendimento
longo, atendimento indeterminado, é atendimento que eu preciso ir várias vezes e aí a gente fez um contrato, então, em média, é R$ 20. Não quer dizer com isso que vai ser só 20. Eu coloquei uma média, porque pode ser 22, 25. Se for um atendimento para eu fazer um acompanhamento, por exemplo, numa consulta, aí vai ser mais elevado, porque ali vai ser o quê? 2 horinhas de atendimento, mas eu conto o meu antes e o depois. Nesses atendimentos em si, eu cobro R$ 200, tá, gente? Para fazer um acompanhamento em consulta, em exames. Banho, eu cobro R$ 150, que também é um procedimento que dura ali, em média, 2 horas. Então, se eu vou fazer um atendimento de 8 horas, 5 vezes na semana, se eu vou fazer um atendimento de 24 horas, dia sim, dia não, se eu vou fazer um atendimento de 48 horas, 2 vezes na semana, eu preciso saber quanto é que eu vou cobrar. Então, você pega essas horas que você vai fazer e divide pelo valor que você cobra, e aí você vai saber. Ah, é um plantão de 8 horas, eu vou cobrar aí, vamos dizer, R$ 150. Aí você pega esse plantão de R$ 150 e divide por aquelas horas de atendimento, de 8 horas. E aí você vai ter o preço que vai sair a sua hora. Tá bom esse valor para você? Essas suas horas? Você tem que levar em conta as horas que você vai gastar para sair, né? Chegar no atendimento, as horas que você vai gastar para chegar em casa. Então, assim, gente, por isso que eu sempre falo, vocês precisam saber quanto vale a hora de trabalho de vocês, a hora de plantão de vocês. E eu não posso falar, ó, cobra 20, cobra 25, cobra 15, cobra 10. Não, eu não posso falar isso, porque eu estaria indo contra tudo aquilo que eu sempre prego, que eu sempre ensino, que vocês precisam ter liberdade, vocês precisam saber se posicionar e cobrar o preço justo é um posicionamento, tá bom? Então, muita atenção, olha só. Eu até coloquei aqui, ó. Ó, para calcular minhas horas de trabalho como cuidadora de idosos, como cuidadora de idosos por plantão, eu geralmente sigo esses pilares. Determinar o valor do plantão. É um plantão de 12 horas, R$ 200, é a média, tá? Você vai dividir os R$ 200 pelas 12 horas, você vai ter uma noção de quanto é a sua hora, tá? Mas é importante que vocês já tenham de cor. A minha hora de trabalho é 15, minha hora de trabalho é 20, porque fica mais fácil. Calcular o tempo do trabalho e subtrair os intervalos de descanso. Então, assim, vocês precisam ter em mente que quando nós assumimos um plantão de 12 horas, vocês precisam saber, tá, nesse plantão de 12 horas, eu vou ter 1 hora para o almoço? Eu vou conseguir sentar na mesa 1 hora ali sem ninguém me perturbar? O plantão me dá essa possibilidade? Então, tudo isso tem que ser analisado antes de vocês cobrarem, tá bom? Segundo pilar, a distância. Qual é a distância que você vai percorrer da sua casa até o plantão? E do plantão para a sua casa? É 1 hora de transporte? É 1 hora e meia? Quantos ônibus você vai pegar? Aqui vem no próximo, tá? Que é a condução. Mas essa distância. Vocês concordam que se vocês passarem 1 hora e meia no transporte para ir e 1 hora e meia para voltar, já são 3 horas? Então, se você vai fazer 12 horas de plantão, mais 3 horas no transporte, vai para 15 horas. E quem vai pagar essas horas? Então, tudo isso vocês precisam agregar na hora que vocês vão precificar o plantão de vocês, tá bom? Tem em mente, dizer, para ainda, eu passo no transporte, eu passo tantas horas, eu gasto hora, eu me canso, eu me estresso. Então, vamos dividir no meio esse valor? Então, por exemplo, se meu valor é R$ 20 a hora, então 3 horas vai dar o quê? R$ 60. Então, faz o seguinte, eu vou colocar 50% para o cliente arcar com essas horas que eu vou gastar no transporte. É um exemplo, tá, gente? São as bases que eu uso sempre na hora de precificar o meu atendimento. Pilar 3, condução, transporte. Quantos transportes você vai gastar? É um, é dois? Quanto que está o transporte aí onde você mora? Quanto que você vai gastar de deslocamento para ir e para voltar? Aqui o municipal é R$ 5,95, parece que o interurbano, por exemplo, Santo André, São Caetano, acho que vai R$ 4,85, é uma coisa assim, tá? Mas olha só, precisamos saber quantos ônibus nós vamos pegar
e quanto que nós vamos gastar para ir e para voltar. Porque, olha só, se você vai gastar, por exemplo, por baixo, tá? R$ 12 para ir e 12 para voltar, já são R$ 24. Aí, se você cobrar um plantão de 12 horas, R$ 150, você vai tirar desses 150, gente, R$ 24. E aí, foi bom para você ganhar R$ 126 no plantão? Então, vocês precisam ter isso em mente, saber calcular e ter na ponta do lápis tudo que vocês vão precisar tirar daquele valor do atendimento com os custos de vocês para saber se vale a pena, tá bom? Fechar um atendimento. Porque às vezes a pessoa fala, ó, eu vou pagar para você 3 mil por mês. É de segunda a sexta, você vem e volta todos os dias. Mas é bruto. Ou seja, vocês já pensaram? 5 dias na semana, tirando R$ 24, quanto que você vai gastar de condução? Então, assim, vocês precisam analisar antes de fechar a proposta, tá bom? E, de repente, analisa e dê uma contraproposta, tá? Quarto pilar, a alimentação. No atendimento, vai ter alimentação? A família vai dar alimentação? Eles vão custear a alimentação para você? Ou você vai precisar levar? Então, vocês também precisam saber disso, porque, em média, gente, você vai gastar R$ 20 para fazer a refeição, tá? 20, 25. E aí, quem é que vai custear isso? A família vai dar ou você vai precisar tirar do seu dinheiro? Pensa aí, como eu já falei, R$ 150, tirou 24, agora mais 20 da alimentação, vai ficar quanto? R$ 106 seu plantão de 12 horas. Então, olha só como é importante vocês saberem tudo isso que eu estou colocando aqui, gente. E vocês precisam saber. E não tenham medo de verbalizar. Olha, eu vou cobrar R$ 200 porque eu vou gastar com condução. Você vai dar alimentação? Se der alimentação, é 200. Se não der, vai ser 220, porque R$ 20 eu preciso comprar alimentação para trazer. E eu vou estar aqui 12 horas, ó, suando aí para colocar, deixar o atendimento e fazer aquilo que eu me propus. Então, é sobre isso, tá, gente? Transformar, tendo em mente como é que vocês vão seguir em diante com esse atendimento. Deixa eu ver aqui. Acho que não tem ninguém pedindo para entrar, não. Vamos dar sequência, tá? Quinto pilar, patologia, complexidade. Para você cobrar, você precisa saber qual é a patologia daquele idoso que você vai assistir. É um paciente que tem Alzheimer, que tem Parkinson, que tem AVC, que é acamado, que anda, que deambula, que não para quieto, que levanta, senta, está agressivo, está irritado. É um paciente que já é acamado, que tem dispositivos, que tem CO2, que de hora em hora precisa da medicação. Porque vocês entendem que um atendimento de acompanhamento apenas é diferente de um atendimento desse que eu acabei de relatar, porque você não vai parar, as 12 horas vai ser corrido, você vai ficar muito cansado. Então, tudo isso precisa ser colocado na ponta do lápis na hora de você cobrar, tá bom? Então, por isso que eu falo, eu não consigo dizer preço para ninguém quanto que ela vai cobrar. Vocês é quem vão poder analisar, estudar o contexto e dar o valor de vocês, tá? Ó, tudo isso aqui tem, ó, risco, responsabilidades, como é que funciona, intensidade do cuidado, é aquele paciente que depende muito de você de hora em hora, é um paciente mais calmo, mais tranquilo, tudo isso precisa ser analisado, tá? Pilar 6, nível de dependência do idoso. Ó, é um paciente que é acamado, que a única coisa que ele faz sozinho é mexer o olho, todas as demais atividades precisa você fazer, dar banho, vestir a roupa, trocar a fralda, administrar medicamento, mudar de posição, dar alimentação, tudo isso, gente, é um paciente que depende muito de você, é alta complexidade. Então, você precisa ter isso em mente. Ah, é um paciente que eu vou ali ficar de boa e vou só auxiliar. Aí é mais tranquilo. Não é o mesmo valor de um paciente desse aqui que depende totalmente da cuidadora, tá bom? Ó, complexidade e intensidade do cuidado. Quando o idoso depende totalmente do cuidador para realizar todas as atividades diárias, o preço é diferenciado, tá? Treinamentos, qualificação, cuidar de um idoso de alto nível de dependência, se você possui especializações, cursos, treinamentos, certificados ou experiências relevantes para o cuidado de alta complexidade, isso deve ser refletido no preço, sim. O pilar 7 é a família. Por que que eu coloquei a família? Porque, gente, tem família
que ele exige muito do cuidador. Tem família que não deixa o cuidador nem respirar. Ele olha para o cuidador, se o cuidador sentar 5 minutinhos ali, ele já fica incomodado, perturbado. Sempre vai colocar você para ir lá mexer com o paciente, ver se está tudo certo, ficar perto, ficar pegando no idoso, mudando no idoso, trocando no idoso. Então, tem familiar que tira a nossa paz. Então, ele vai ter que pagar por isso. Coloca o seu valor a mais. Ah, eu vou, porque o familiar exige demais, eu vou tirar ali mais R$ 15, porque ele é muito exigente. Coloca lá no seu preço. E você precisa falar para ele tudo que você está cobrando, tá bom? É como eu falei, o valor ele é criado, tá? Ele é estudado e ele é criado. É 5 disso, é 10 daquilo, é 15 daquilo outro, é 20 por isso, é 50 por isso, para no final você saber justamente quanto é que você vai estar cobrando ali por esse atendimento. Ó, em todo atendimento, pense em como fidelizar os clientes para que eles sejam desejem você no atendimento, sem a necessidade de trabalhar sob pressão. Então, deixa o familiar tranquilo, explica para ele como é que você vai fazer, por que que você vai fazer, o estudo que você teve, a especialização que você teve, você sabe exatamente o que fazer para que ele consiga deixar você trabalhar em paz. Porque, gente, familiar que fica no nosso pé tira a nossa paz, tá bom? Olha só, pilar 8. Qual o seu diferencial? Eu, Cileuba Santos, sou especialista em Alzheimer, em gerontologia, em Parkinson, banho no leite, podologia, massoterapia, sei atender idosos em todas as fases da demência do Alzheimer. Eu consigo transformar aquela realidade porque eu insiro o idoso em atividades psicológicas, atividades físicas. Eu proponho para ele ver o mundo de uma nova forma diferente. Eu tenho uma visão holística do todo. Eu não vejo o idoso apenas como um idoso ali que precisa de medicação, de fralda, de banho, não. É um contexto, olha, existe uma vida. Ele conseguia fazer coisas, e por que que agora ele não faz mais? Então, o meu diferencial é estar ali, sempre sendo proativa para aquele idoso melhorar. E o seu, qual é? O meu é esse. Eu sei muito bem qual é o meu diferencial naquele atendimento. Pilar 9, olha só, o atendimento é diurno ou é noturno? Ó, aqui existe uma coisa que nós devemos levar em consideração, gente. Por exemplo, se eu sou contratada para cuidar de um idoso noturno, eu preciso ter em mente que eu não vou para lá para dormir. Vestir o meu pijama bonitinho, deitar e dormir. Não. Se der para descansar ali, descansar, mas bem atento, beleza. Mas se for um atendimento puxado, que você não pode nem piscar, o atendimento é muito mais caro. E vocês precisam ter em mente. Se eu fui contratada para cuidar do idoso à noite, quer dizer que ele demanda cuidado. Então, qualquer descuido pode acontecer acidente. E por isso que o meu valor vai ser mais alto. Entendem? Para que no outro dia, ao invés de você ir para outro plantão, você ir descansar, porque à noite você tem atendimento. Com esses cuidadores que ligam um no outro. E aí, como é que fica? Você se cansa, ganha pouco, a família não valoriza, mas é porque você não se coloca na qualidade de um cuidador que transforma, de um cuidador que agrega valor, de um cuidador que transforma aquela realidade, que propõe um cuidado diferenciado. Então, esse negócio de plantão diurno ou noturno tem que ter atenção. Tem gente, eu quero um plantão diurno, porque aí o idoso dorme, eu também durmo e descanso. Ei, não é assim. Não vai para lá, se apaga de uma vez e deixa o idoso aí, ao Deus dará, tá bom? Porque no outro dia, quando você acordar, pode ter acontecido acidentes, quedas, fraturas, e aí? A família vai dizer, e a cuidadora estava fazendo o quê? Estava dormindo. E aí, você acha que você vai responder ou não por isso? Você vai responder sim, tá bom? Então, tenham atenção, tenham comprometimento, sejam profissionais que são comprometidos com o bem-estar e cuidado daquele idoso. Para isso que vocês são contratados, estão ali ganhando. Então, ganhe logo um valor justo, tá bom? 10º pilar. Você vai poder descansar, é o que eu falei aqui, né? Vai poder descansar. Descansar é diferente de dormir e apagar. Olha só. É à noite, então vai ter horário de jantar, de lanche, eu vou poder ficar ali uma horinha ali, descansada, deitada, mesmo que seja perto. Como é esse atendimento? Ou eu não vou poder descansar de jeito nenhum. Tenham isso em mente, que eu explanei anteriormente. Insalubridade. Olha só, gente, o que é insalubridade? Insalubridade é um idoso que vai colocar a sua vida em risco, tá?
É um idoso que, por exemplo, tem uma doença infecto-contagiosa, que mesmo você usando ali os EPIs de proteção, você está colocando a sua vida em risco. É um paciente que tem sobrepeso, você precisa pegá-lo, você vai estar colocando a sua coluna em risco. É um paciente que ele é surtado, ele tem problemas de esquizofrenia, você está colocando sua vida em risco. Então, você precisa ganhar por isso, você não vai trabalhar do mesmo valor como se ele não tivesse nenhuma patologia que vai estar colocando em risco a sua vida, a sua integridade e sua saúde. Então, isso merece atenção, tá bom? E 12, olha só, um telefone com internet. Você vai usar o seu telefone para passar o plantão para a família, usar a sua internet para pesquisar no YouTube, usar a sua internet para mandar foto, mandar vídeo, ou você vai usar da casa. Mas o telefone é seu, então isso também precisa de uma atenção, tá, gente? Vocês precisam ter essa atenção. Ah, peraí, eu uso meu telefone para tudo, passar plantão para a família, o idoso falar com a família, mandar vídeo para a família, minha internet, então você precisa cobrar por isso. Precisa estar embutido na hora que você vai precificar. Pilar 14, cursos, especialização. Olha só, você é uma pessoa que tem primeiros socorros, tem especialização aí no cuidados paliativo, com acamado, banhos aromatizantes, cuidados com a aparência, cursos de inglês, cuidados de postura profissional, de ética profissional. Você é uma pessoa que é especializada em apenas viagem, em apenas cuidar em hospital, em boas maneiras, boas práticas, em Alzheimer. Então, você precisa saber que quando você vai adentrar, quando eu, por exemplo, sou especialista em Alzheimer, quando me chamam para cuidar do idoso com Alzheimer, epa, eu sou especialista. Eu sei exatamente o que fazer, então eu vou fazer o que precisa ser feito da melhor forma. Então aquela família vai ter paz, aquele idoso vai conseguir ali ter as suas ações realizadas por mim, porque eu sei exatamente o que fazer, as técnicas que eu vou fazer, como eu coloquei para vocês, as técnicas certas aqui na especialização. Então tudo isso conta, tá, gente? Aí alguém que nunca só ouviu falar de Alzheimer, começa a atender um idoso agressivo com Alzheimer que muda constantemente. Você acha que ele vai ter o mesmo êxito, o mesmo resultado que eu tenho? Não, ele pode ter, mas vai demorar, porque ele vai ter que parar e estudar e saber fazer, entendem? Porque quem é especialista ganha diferenciado. E gente, sobre isso, tá? Esses pilares que eu trouxe para vocês, e olha só, aqui tem mais, tá? Não terminou ainda não. E eu coloquei aqui equipamentos de trabalho. Você vai levar os seus ou o idoso tem? Estetoscópio, esfigmomanômetro, termômetro, glicosímetro, é, de ver a saturação, o oxímetro. Você vai levar suas coisas certinha? Ou na casa do idoso tem. Você investiu dinheiro ali, né, para você comprar, então você deve cobrar por isso sim. Se você vai levar o seu equipamento para o seu plantão, você deve cobrar por isso sim. Como é que você trabalha? Você tem uma postura de vestimenta, de sapatinho branco fechado, com o seu conjuntinho ali todo arrumadinho. Se o idoso precisar ir para um PS, numa urgência, você já está pronta para agir. Você gosta de trabalhar desse jeito, personalizada, com uma presença boa, então você também precisa cobrar. Por isso, não é cobrar, eu vou cobrar isso porque eu estou vestido desse jeito. Não. Você vai criar o seu valor, lembra? Tudo isso vai estar embutido ali naquele valor que você vai cobrar pelo atendimento. Seja 150, 180, 200, 250, 300, 400, 500, não sei. Mas tudo isso vai servir de parâmetro para você agregar valor no seu atendimento e cobrar um valor diferenciado, tá bom? Então, tudo isso, gente, é muito importante. Não deixe nenhum desses pontos aqui que eu passei para vocês de fora, porque eles é que vão fazer a diferença, tá? Geralmente, aqui em São Paulo, os plantão é entre 150 e 220 reais, um plantão de 12 horas, tá? Até 250 eles pagam sem questionar tanto, mas eu conheço cuidadores e eu já fiz atendimento de 12 horas, 300 reais sim, tá? Não é tão comum assim, mas tem. Também eu nunca atendi alto padrão, que eu falo lá no Brooklyn, famílias milionárias, não. Eu atendo famílias que têm um poder aquisitivo bom e que sempre me pagam o que eu peço. Mas se você vai atender uma família num bairro nobre, que é só mansão, só palácio, vocês precisam
ter atenção daquilo. Epa, peraí, daqui eu consigo cobrar um valor a mais. Então, já coloca um valor, por exemplo, um plantão, eu vou atender de segunda a sexta, 12 horas por dia, noturno. Epa, eu vou pedir R$ 350 no atendimento, um exemplo. Por quê? Quando você chega lá para precificar, a família pedir um desconto, você vai poder tirar ali R$ 20 sem comprometer aquele valor que você almejou. Então, sempre coloquem um valorzinho a mais para quando a família pedir um desconto, você conseguir tirar sem se prejudicar, tá bom? Ah, é um atendimento de 48 horas. Eu vou cobrar, então, sei lá, no Brooklyn, vou cobrar R$ 1.500. Tem família que paga, tá? Eu conheço cuidadores que ganham, porque atendem famílias gabaritadas, que a gente fala. Então, se é 1.500, eu vou pedir 1.600 por 48 horas. Se a família pedir um desconto, eu tiro ali R$ 100 e eu continuo ganhando os 1.500. Então, vocês precisam saber dessa dinâmica, aonde que eu posso mexer, aonde que eu posso agregar, quanto que eu posso estar cobrando, onde é que eu vou agregar valor mais ainda. Então, é nessa hora que vocês vão poder, de fato, estar ali precificando o atendimento de vocês sem deixar dinheiro na mesa, sem ganhar pouco demais, tá, gente? Porque nós também não merecemos, nós estudamos, nos especializamos, e não tem por que a gente atender também, pagar para trabalhar, isso não existe, tá? Então, muita atenção sobre isso, tá? Que eu quis trazer aqui para vocês se atentarem na hora de estar cobrando. Cobrem um valor justo. Não busquem tabelas em WhatsApp, em Facebook, não. Criem o seu valor. Crie sua tabela própria. A sua forma de trabalhar é única. É você que sabe aquilo que você já passou, as experiências que você já tem, o que você vai agregar. E quanto que você já gastou para cuidar de idoso em excelência, tá bom? Então, coloquem tudo na ponta do lápis, sem medo. Quando você tem base de sustentação, você vai saber garantir aquele valor, porque é que você cobra um diferenciado do outro, tá bom? Porque tem cuidador, gente, que pega uma tabela, R$ 300 12 horas. Aí coloca lá no grupo, eu vou cobrar 300. E se a família só me pagar 150? Aí ela vai aceitar? E por que que ela aceitou assim, metade do atendimento? Não, meu valor é 300 e o máximo que eu posso dar ali é R$ 20 de desconto. Você tem que ter isso em mente e saber justamente explicar para o familiar por que que o seu valor é aquele, ok? Então, é sobre isso que eu quis trazer para vocês. Como eu falei, tem muitos cuidadores com dúvidas em relação a estar precificando, gente. Não tenham dúvida, estudem qual é a média. Primeiro, busquem a média da cidade que vocês moram, do lugar que vocês moram, e cobrem acima da média. Quando eu falo acima da média, um plantão de 12 horas é 150, é 120 no máximo que eles pagam. Não. Então, eu vou cobrar acima da média. Eu vou cobrar, por exemplo, 150, 180, porque é acima da média, porque eu mereço, eu sei exatamente o que eu faço e a forma que eu faço. Então, eu vou cobrar acima da média. Mas, para vocês cobrar acima da média, vocês têm que ter noção de quanto é a média do plantão aí onde vocês moram, tá bom? Então, é sobre isso. Essa aula, eu vou subir ela para a plataforma. Eu vou colocar junto com o último módulo lá, tá? Porque é sobre precificação, e lá no último módulo é sobre onde eu falo, né? Você vender o seu trabalho. Lá eu falo sutilmente por cima, mas essa agora eu explanei justamente como é que você vai cobrar tudo certinho, tá bom? Eu espero que vocês sigam esses pilares que eu coloquei aqui e saibam realmente cobrar, colocando aí tudo isso que eu coloquei, que eu pontuei aqui para vocês, tá? Pegue um caderno mesmo, assiste quantas vezes preciso for, rabisque e coloca, ó, aqui. Aqui é 20, aqui é 15, aqui é 30, aqui é 50, aqui é 10, aqui é 2, não sei. Vai fazendo aí, depois pega tudo isso e divide pelo tanto de hora do plantão e você vai ter uma média de quanto é as suas horas trabalhadas, tá? Então, foi sobre isso. O meu muito obrigada. Qualquer dúvida, deixe embaixo da aula, tá? E coloquem lá no grupo também. Qualquer dúvida, podem estar me chamando lá, gente. Eu estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem, tá bom? O meu muito obrigado, boa noite e gratidão.